A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E olha que bênção, nós estamos chegando na nossa lição de número 12, que nós vamos falar sobre o modelo de missões da igreja de Antioquia, tá? Nós já estamos aí encerrando esse quarto trimestre de 2023 e já estamos nos preparando para o primeiro trimestre de 2024. Isso é uma bênção, esta continuidade dentro da Escola Bíblica Dominical. E é muito bom ter você conosco aqui dentro desta nossa plataforma de ensino, onde nós trocamos experiências e aprendemos com o Senhor. Para essa aula, eu fiz o meu material, certo? Esse daqui é o meu material, ele é colorido, nós temos imagens no meio dele, certo? Nós temos aí mapas, nós preparamos aí um material com muito carinho para você, para te ajudar na sua ministração da Escola Bíblica Dominical. Como que você faz para adquirir esse material? Você entra aqui embaixo, nós temos um link com o chat do WhatsApp e esse material é totalmente gratuito. Você entra, participa conosco, eu disponibilizo todo dia, eu disponibilizo um cardzinho, um postzinho com a leitura diária, muito bonito, certo? Para você poder postar nos seus grupos. Então entra aqui no nosso grupo do WhatsApp, se inscreve, certo? Faz parte, né, do nosso grupo do WhatsApp e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Então nós estamos falando aí da lição de número 12, é a nossa penúltima lição, especialmente esse trimestre tem 14 lições, certo? O normal são 13. E nós vamos falar sobre o modelo de missões da igreja de Antioquia, tá? E isso é muito interessante, por quê? Porque todo o livro de Atos dos Apóstolos, preste atenção para você passar isso para a tua igreja. Todo o livro de Atos dos Apóstolos é um modelo de como a igreja deve funcionar, como a igreja precisa, como a igreja deve andar. Então, nós temos a ideia da perseverança em Atos de número 2, nós temos a ideia da comunhão, da presença, de estar pronto a responder com milagres, com palavras em Atos 3, em Atos 4, nós temos a perseguição, Atos 4 e 5, nós temos a perseguição, mas também a firmeza, a palavra de autoridade do Senhor. Em Atos 6, nós temos ali a instituição do ministério da igreja com os apóstolos, depois os diáconos. Atos 7, a pregação de Estevão, que é algo fantástico, é algo maravilhoso, a mensagem que Estevão traz para rebater as falsas acusações. Quando nós chegamos em Atos 7, Atos 8, né, nós temos o quê? A perseguição da igreja. E a igreja saindo fazer missões. Atos 9, conversão de Paulo. Ou seja, todo o livro de Atos, nós podemos falar de capítulo por capítulo, todo o livro de Atos é um modelo para a igreja atual. E quando nós chegamos em Atos capítulo 13, nós vamos ter o quê? O modelo da igreja missionária. Como a igreja missionária deve se portar, como a igreja missionária ela deve agir. Então é muito importante nós notarmos isso. O nosso textuário diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então veja bem, nós temos aqui em Atos capítulo 13, versículo 2, nós temos duas informações. Que primeiro, os irmãos serviam ao Senhor, eles estavam trabalhando, operando a obra de Deus e ao mesmo tempo eles estavam consagrando a sua vida. Trabalho e consagração. Neste quadro, o Espírito Santo, ele não somente age,
mas ele fala claramente com a igreja, ele diz assim, ó, apartai, ou seja, coloca a parte, tira do meio, certo? Tira do meio e coloca a parte, quem? Barnabé e Saulo, para quê? Para a obra que os tenho chamado. Então, só nesse versículo, nós compreendemos por que a igreja precisa estar aos pés da cruz. Ela precisa estar trabalhando, operando. Muitas vezes, vou falar de experiência ministerial, muitas vezes nós estamos trabalhando e você não vê as coisas acontecendo. Você não vê as coisas andando, mas você está lá, você está trabalhando. Continua, perseverança no trabalho. E o que mais? Perseverança e oração. Qual o resultado? O Senhor fala, tá? Muitas vezes, irmãos, eu vejo, por exemplo, na minha situação com o YouTube, tá? Eu passei muito tempo falando, ministrando as aulas, e parecia que não, era 10, 15, 30 visualizações, de repente dá uma esticada, e o pessoal vem e assiste, né, e de repente ele abaixa de novo. O que acontece? Se nós desanimamos, nós paramos, mas a perseverança, ou seja, você ter um objetivo e perseguir, ir atrás desse objetivo, certo? Qual é o objetivo da igreja? Servir ao Senhor, o melhor objetivo de todos. E o que acontece? Conforme a igreja serve ao Senhor e ela vai buscando do Senhor a sua presença, a sua graça em jejum e oração, no tempo certo o Senhor fala. E o que o Senhor fala? Separa para mim a Paulo e Barnabé, separa para mim os obreiros que irão realizar esta grande obra. E a verdade prática diz assim, que é garantia, certo? A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso da obra que está sendo realizada. Então, a igreja de Antioquia, ela tem esse diferencial. Por quê? Porque, primeiro, ela não está parada. Segundo, ela não está desanimada. Terceiro, ela está consagrando. Qual o efeito? A obra do Senhor é realizada. E é interessante nós pensarmos nessa ideia da igreja de Antioquia, porque assim, esta cidade, Antioquia, ela, somente na Bíblia, nós temos duas Antioquias. Esta que nós estamos falando, que é a Antioquia da Síria, e nós temos também a Antioquia da Pisídia. Ou seja, nós temos duas Antioquias. Mas em todo o mundo antigo, são aproximadamente 17 cidades que têm esse mesmo nome. Por quê? Porque se vem da linhagem dos Seleucidas. Quem são os Seleucidas? Seleuco era um dos 3 generais de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morreu, ele dividiu, foi dividida o grande império grego nos 3 generais de Alexandre, certo? Um deles é Seleuco, e nessa linhagem aparece muito o nome Antíoco. Até nós conhecemos um chamado de Antíoco Epifânio, que sacrificou porcos no templo de Jerusalém, entendeu? Então, nós temos aí uma linhagem grande de Antíoco, certo? Que é da família dos Seleucidas, que que eles dominavam mais a parte da Turquia, mas às vezes eles venciam os Ptolomeus, né? Que pegava a parte ali de Oriente Médio, Israel, Egito. Então vivia essa alternância. E às vezes Israel estava dominada pela família dos Ptolomeu e às vezes pela família dos Seleucos, tá? Então nós temos aí, só dentro da Bíblia, 2 Antioquias, mas tem provavelmente mais umas 15 por aí. E isso, irmãos, é importante você notar que essa cidade ela tomou uma proporção muito grande. Por quê? Porque ela está ali perto da Turquia, então ela está perto da passagem da Europa para a Ásia, certo? Para a Ásia. É o que se chama de Euroásia, certo? É bem próximo ali, né? É uma região de passagem, onde para ir da África, certo? Que é onde está o Egito, você sobe da África e precisa passar ali por Antioquia, da Turquia, para você ir para o Egito. Você vem daqui, né, desta região aqui, eu sempre brinco, né, o meu mapa virtual,
Aqui é a região da Ásia, né? Ou Oriente Médio também, a Euroásia. Você precisa passar por Antioquia para ir para a Europa, e o contrário também é verdadeiro. Isso faz desta cidade chamada Antioquia da Síria um dos lugares mais importantes, de tal maneira que na época do que o Antigo Testamento, do que o Novo Testamento foi escrito, havia provavelmente cerca de 500.000 de habitantes. Sabe o que é isso? 500.000 de habitantes. Era a terceira maior cidade do mundo antigo, perdendo apenas para Roma e Alexandria. Então, quando os irmãos eles começam a ser perseguidos e eles fogem para lá, eles vão implantar a igreja num lugar estratégico, na passagem do mundo, lembra? Ásia, África e Europa. Está aqui bem, aqui no meu nariz seria Antioquia, certo? Aqui seria a Ásia, né? A Ásia, com toda a parte do Oriente Médio. Aqui no meu ombro seria a entrada da África e aqui seria a Europa. Ou seja, Antioquia estava bem centralizada. Você descia, saía da Turquia, né? Da passagem ali e já entrava numa grande cidade. Então isso é muito importante nós entendermos o porquê Antioquia representa tanto a igreja. Porque é um lugar onde o mundo converge e Cristo é anunciado através dele. Deixa eu fazer um convite para você. Eu já falei do nosso material em PDF, certo? Já falei para você. Mas deixa eu contar para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Todas as vezes que você se inscreve, você está nos ajudando, certo? A dizer ao YouTube que esse material é relevante. Também, quando você se inscreve, você está nos ajudando a levar a palavra de Deus, certo? Hoje o YouTube é uma grande Antioquia, em que passa gente para tudo quanto é lado. E você pode levar a palavra através do seu compartilhamento, do seu comentário. Deixa um comentário aí, deixa um joinha, nós estamos numa escola bíblica, certo? Deixa a sua presença registrada através do joinha e compartilhe com os teus amigos, né, com os teus professores, com pessoas que precisam ouvir esta aula, que precisam ouvir da palavra do Senhor. A introdução que o pastor Wagner Gabi fez diz assim: nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a fundação, a formação, a vida ministerial e de comunhão e como foram os resultados produzidos pela prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nesta igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda: jejum, oração para pedir orientação ao Espírito Santo. Jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Fazer missões. Uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Ou seja, a nossa ideia, irmãos, é trazer de uma forma simples para você como o Senhor operou na igreja de Antioquia e da mesma forma ele pode e irá operar na sua vida, na sua classe, na sua igreja, se você aplicar as lições de Antioquia. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico. Deixa eu te lembrar, já está chegando na tua igreja a revista do próximo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Esta é a minha revista, esse daqui é o meu livro de apoio, certo? É o nosso querido pastor José Gonçalves que vai estar comentando. E eu gostei muito dessa revista, eu já tive folheando, olhando ela, dando uma lida. Essa revista ser a Eclesiologia na Veia. É basicamente um curso de eclesiologia, certo? Nós vamos falar aí de todos os tópicos básicos da eclesiologia e vamos aplicar ele no dia a dia. No curso teológico, nós trazemos a eclesiologia de uma forma teórica, lógico, nós aplicamos na vida, mas ela é mais teórica. Agora, na escola bíblica, a escola bíblica é prática. Você pode pegar as lições e levar direto para a sua vida, para o seu dia a dia, ok?
Vamos lá. O primeiro tópico da lição de número 12 é assim: a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Preste bem atenção. A igreja de Antioquia, ela vai surgir quando? Quando em Jerusalém começa uma grande perseguição, tá? Nós vimos ali nos capítulos 3, Pedro e Silas, Pedro e João, quando eles curam o paralítico. Nós vemos ali a perseguição nos capítulos 4 e 5 que acontece. Nós vemos o embate de Estevão no capítulo 6 e 7, tá? E no capítulo 8 nós começamos com a informação que a igreja está sendo perseguida. E tem um personagem ali. Esse personagem é Saulo, certo? Que é um personagem importante na nossa história, tanto antes como depois da sua conversão. Mas a Bíblia deixa clara que no versículo de número 4 do capítulo 8, ele diz assim: e os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Isso quer dizer que, quando começou o movimento de perseguição à igreja, quando os irmãos começaram a ser perseguidos, eles não ficaram acuados. Pelo contrário, eles se animaram a pregar. Eles se animaram a levar a palavra do evangelho às demais pessoas. E isso, irmãos, é importantíssimo. Preste atenção. Isto é importantíssimo nós frisarmos. Por quê? Porque tem muita gente que espera que tudo dê certo para eles poderem pregar. E é bem pelo contrário. Muitas vezes o Senhor nos leva para situações adversas para aí nós sairmos pregar. Porque se nós observarmos, os irmãos estavam em Jerusalém bem contentes e felizes da vida. Eles não queriam sair, mas com a perseguição eles são obrigados a sair. E quando eles saem pregando a palavra. Daí nós chegamos no capítulo 8 e nós temos um grande avivamento em Samaria. E esse avivamento começa a se expandir pelo mundo até que eles encontram um terreno absurdamente fértil chamado Antioquia da Síria. E é tão interessante que quando eles chegam em Antioquia da Síria, né, vamos adiantando um pouquinho no capítulo de número 11, vai dizer que eles estão pregando. Mas estão pregando para quem? Estão pregando para os judeus, certo? Aí a cabeça da igreja ainda é pregar para os judeus, capítulo 11. No capítulo 10, você vai ver que Pedro já esteve na casa de Cornélio, tá? Mas ainda existe um movimento dentro da igreja para poder entender o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que, de repente, alguns homens de Chipre começam a pregar para os gregos. E um grande movimento de conversão vai acontecer naquele lugar. Por quê? Porque a ideia do evangelho, irmãos, a ideia do evangelho é exatamente isso. É pregar o evangelho a toda criatura, certo? Então, a igreja que nasceu em Antioquia, ela nasceu como? Num ambiente de perseguição, num ambiente de dificuldade. Não é igual aqui no Brasil, que você pode colocar uma caixa na rua e você pode pregar. Não é igual em boa parte dos países do mundo que você tem liberdade para falar. Não. Naquele período em Jerusalém, eles estavam sendo perseguidos e foram perseguidos por um bom tempo, tá? Mas eles não desanimaram, porque havia um fogo que ardia, uma necessidade de falar daquilo que o Senhor fez na vida dele. Irmão, será que não é tempo de nós aproveitarmos essas lições, aproveitarmos o que o Senhor está fazendo e começar a soprar as brasas dos corações para ver inflamar o fogo antes que venha a perseguição, antes que venham os dias maus? Então fica aí, nós precisamos entender que missão é um ato de gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez e principalmente pela salvação da nossa alma. O tópico de número 2 diz assim: uma igreja missionária em ação. Como nós já falamos em Atos 11, a partir do versículo 19, nós vamos ver o quê?
que começa o surgimento da necessidade de pregar. A igreja está perseguida, só que a palavra não está. Muitos estão sendo presos, mas a palavra não estão. Alguns estão sendo mortos, mas a palavra continua viva e ardendo nos corações dos irmãos. E conforme a igreja ia saindo, ia sendo perseguida, ela também saía a pregar. E quando a igreja sai a pregar, as pessoas começam a se converter. Quando eles chegam em Antioquia, Antioquia não era um país predominantemente gentil. O que é um gentil? É todo aquele que não é judeu. Todas as demais nações. Para os judeus existiam eles, certo? Os judeus e os gentios. Os judeus e o restante do mundo, tá? Então, quando eles chegaram lá, Antioquia era uma cidade gentílica, tá? E eles começaram a pregar primeiro para os judeus, mas começou a haver interesse dos gregos e começou a haver conversão, de tal maneira que a igreja de Antioquia, ela é uma igreja formada basicamente por pessoas não judias, por gentios, tá? Então, a igreja de Antioquia, ela começa a ter um grande crescimento. O crescimento é grande. O crescimento ele é muito volumoso, esse crescimento. E daí o que vai acontecer? É tão grande que isso chama a atenção dos irmãos de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, a igreja mãe, ela fica sabendo do movimento que está acontecendo, ela fica sabendo da obra que está sendo realizada, e o que acontece? Ela vai mandar para lá. Veja bem, a igreja mãe envia obreiros para conhecer o trabalho em Antioquia. E é bem interessante que a maioria das nossas igrejas começa assim. São irmãos que se mudam, vão para um lugar, vão para o outro, e ali começa a pregação do evangelho, certo? De uma forma simples, de uma forma sem muita estrutura a princípio, até que chegam os obreiros para estruturar a igreja. Eu lembro da história da minha cidade natal, que é Itararé, que em 1927, veja, 1927, perto de 100 anos, chega na minha cidade um senhor que era tingidor, mexia com lavanderia, chamado Crisóstomo Mamed. Da onde que ele veio? Santa Catarina. Ele veio, ele alugou um ponto comercial e começou a trabalhar ali. No fundo do salão do ponto comercial, ele começou a fazer reunião de oração. Orava ele e a família, pessoas começaram a se interessar, e assim surgiu a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, em Itararé, certo? E em 1928, veio o pastor Bruno Skolimowski, certo? Que era pastor na cidade de São Paulo e também foi o fundador da igreja de Curitiba. Em 1928, ele veio e deu ali a cara de igreja, certo? Mas até então ela foi formada por quem? Por leigos. Isto é o bacana da igreja Assembleia de Deus, que não são os pastores que começam a igreja, é a igreja que começa a igreja. Este é o princípio do ministério missionário dentro da igreja, certo? A igreja, ela cresce por si só. O que os obreiros fazem? Eles dão corpo, dão estrutura a essa igreja. E é interessante que dentro dessa igreja havia duas categorias de obreiros, uns chamados profetas e outros doutores. O que nós temos que entender? Que estes profetas não é somente profeta no sentido de profecia, revelar pecado, futuro, certo? Como a gente está acostumado em falar de profeta. A ideia de profeta aqui é um anunciador da vontade de Deus, ou seja, é alguém que vai falar do que o Senhor está realizando, é um pregador, certo? Então esses profetas eram tidos como pregadores da palavra de Deus. Eles tinham a palavra profética também, certo? Porque nós, assembleianos, nós cremos que a maior profecia de todas é a Bíblia. Quando a Bíblia fala, o homem se cala.
o que a Bíblia não fala, o homem deixa de falar, certo? Então, a Bíblia, ela é a maior profecia de todas. Então, havia profetas e havia doutores. Quem eram os doutores? Eram os ensinadores, certo? Aqueles que ensinavam como viver uma vida santa, como estar mais próximo do Senhor, tá? É a ideia do discipulado, de viver com Cristo, certo? E isso é para a igreja toda. Nós, assembleianos, nós temos um defeito muito grande. Nós achamos que discipulado é só para novo convertido. Não, irmãos. O crente precisa ser discipulado constantemente. Precisa haver um grande movimento de discipulado dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida. Nós precisamos sempre estar sendo discipulados, porque o que é discipular? É se tornar mais parecido com Cristo, tá? E é interessante que esta igreja e os obreiros da igreja, eles eram servos da igreja. Por quê? Porque eles estavam trabalhando pela igreja, estavam trabalhando para a igreja. Eu sou pastor, certo? Eu pastoreio uma igreja. E o meu trabalho é trabalhar para a igreja, é isso que eu faço. Não igreja só como denominação, como instituição, mas a igreja falando de pessoas, servos de Deus. Por exemplo, domingo mesmo, era quase 10 horas da noite e me chamaram, fui orar por enfermo. Ontem de manhã, na segunda de manhã, eu estava levando alguns irmãos. E nós temos um grande movimento, certo? Trabalhando pela igreja, atendendo, visitando, amparando, cuidando, certo? E é exatamente o trabalho do pastor, é tirar os carrapichos do meio da lã, certo? Do meio da lã. Então, a liderança da igreja, certo? O trabalho da igreja, ele tem que ser uma liderança servidora. Nós estamos aqui para servir a igreja, tá? Aquele que deseja ser um obreiro da casa do Senhor, ele não está para ser servido, ele está para servir. Ou seja, você toma a decisão de renunciar quem você é, de renunciar às suas forças, o seu gosto, para se lançar na presença do Senhor. E isto vai causar o que na igreja? Vai gerar uma igreja que serve também, tá? Serve também. E o Espírito Santo tem total liberdade de falar e agir no meio da igreja, quando a igreja ela se presta a ouvir e a pregar a palavra nos modelos da sua liderança. A liderança é um exemplo para a igreja e tem que ser um exemplo que deve ser seguido. Barnabé, Saulo e os demais obreiros ali da igreja de Antioquia eram homens de oração, de consagração, eram homens que nós chamamos de vida ilibada. Ninguém tinha nada que pudesse atacar os servos do Senhor. E nesse ponto nós começamos o terceiro e último tópico, que vai falar sobre o serviço das missões. E é importante nós frisarmos que o início desta obra missionária está voltado diretamente ao Espírito Santo. A obra do Espírito Santo que nos chama a vivermos em jejum e oração, certo? Uma vida de jejum, uma vida de oração. Por quê? Porque é somente assim que nós podemos ter certeza de que o Senhor está falando conosco, que as decisões que estamos tomando, a orientação que estamos recebendo é realmente do Espírito Santo. Então, dentro da igreja de Antioquia, nós tínhamos homens de Deus que oravam e buscavam. Nós tínhamos uma igreja que orava e buscava e cria que o Senhor era poderoso para realizar a obra que estava proposta. E é muito interessante, e eu gosto muito desse personagem chamado Barnabé, né? Barnabé, que Barnabé, quando ele vê a grande obra que tem ali em Antioquia, ele não fica preso em trazer a obra somente para ele. O que ele quer?
ele quer repartir. E ele vai fazer o quê? A Bíblia deixa bem claro. Atos 12, 25. E foi Barnabé a buscar Saulo. Saulo estava aproximadamente 13 anos. Isso é aproximadamente 13 anos desde a sua conversão. Ele estava em Tarso, passou um tempo no deserto da Arábia, depois estava em Tarso, mas no tempo certo, o Senhor vai a buscar a Saulo e trazê-lo para a obra, ou seja, não enfie os pés pelas mãos. O Senhor tem um tempo para a realização da obra dele na minha vida e na tua vida, tá? Então ele chama e começa o movimento da obra, e de repente o Senhor vai e fala: separar para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho proposto. Mas, a exemplo de Abrão, eles vão levar consigo alguém que não tem a mesma chamada, não tem a mesma vocação, pelo menos a princípio. Quem eles vão levar? João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, tá? E esse, no meio do caminho, os abandona, tá? E quando eles vão começar a segunda viagem missionária, existe aí uma certa desavença entre Barnabé e Saulo. E eles acabam separando. Daí nós vamos ter o quê? Duas agências missionárias. Nós vamos ter Barnabé e João Marcos, e nós vamos ter Paulo e Silas. Ou seja, aquilo que parecia prejuízo, o Espírito Santo transformou em multiplicação dentro da obra de Deus, tá? E lá na frente você vai ver Paulo chamando, na carta de Timóteo, Paulo falando a Timóteo que recomendasse que João Marcos viesse ter com ele, tá? Então veja bem, é muito importante nós notarmos isso, que na obra de Deus, quando a obra é feita pelo Senhor, até aquilo que nós achamos que é prejuízo, ele tem certo direcionamento do Senhor. A obra foi tão bem com Barnabé e Saulo que eles queriam repetir a dobradinha. Mas, penso eu, o Senhor disse: não, vamos fazer diferente. Vamos aumentar o volume da obra. Vamos aumentar o volume do trabalho. Em vez de uma equipe, vamos ter duas. Além dos demais apóstolos, além dos irmãos que pregavam, mas vamos ter duas equipes. E isso, irmãos, incendiou o mundo de tal maneira que eles alcançaram, veja bem, eles alcançaram o mundo da época, tá? Mas tem algo que é importante nós notarmos e frisarmos. Tanto Paulo quanto Barnabé, eles tinham por princípio voltar à igreja mãe, voltar à igreja que eles mandou. E para quê? Primeiro, para prestar relatório, tá? Nós precisamos entender que o missionário, ele não é autônomo, ele está ligado a uma igreja. Ele precisa prestar contas, ele precisa contar a esta igreja o que o Senhor está fazendo, ele precisa contar das lutas, ele precisa contar dos problemas, ele precisa sempre estar prestando conta e contato com a igreja. Quando nós vemos isso, todas as vezes que Paulo volta das suas missões, ele volta para onde? Ele volta para a igreja, seja para a igreja mãe, ele conta, ele vai a Jerusalém, ele vai prestar conta aos apóstolos. E isso fica uma lição muito importante para mim e para você. Não deixe de prestar contas. Não deixe de ir à tua igreja. Se você está trabalhando com missionário, não se afaste da tua igreja. Se você é um pastor como eu, que está num setor distante, eu estou a 65 quilômetros da minha igreja sede. Qual a minha responsabilidade? É ir de tempo em tempo, né? Pelo menos uma vez por mês, prestar conta: ó, o pastor, o negócio está andando assim, ó, isso deu certo, isso deu errado. É importante, por quê? Porque a igreja mãe que nos sustenta, que nos dá orientação, nós temos um pastor, certo? Provavelmente a igreja de Antioquia ficou um líder espiritual, ficou um pastor dentro da igreja de Antioquia, que Paulo, Barnabé e os demais obreiros precisavam ir lá bater continência, falar: ó, Senhor, estamos aqui, estamos servindo o reino segundo as ordens da igreja de Antioquia. Então é preciso nós termos essa ideia, que o missionário, ele não é autônomo. E esse é um dos problemas da nossa geração, tá? Os obreiros hoje, eles estão achando que são autônomos, que podem e fazem o que quer. E espiritualmente não é assim. Nós precisamos ter
uma liderança. Nós precisamos ter alguém conosco que nos cuide e nos oriente. Então a missão de Antioquia, ela deixa grandes exemplos para nós, certo? A igreja de Antioquia, a missão por eles realizada, ele vai nos mostrar como realizar a obra do Senhor, por que realizar a obra do Senhor, como nos relacionar com as igrejas e também com os missionários e como os missionários devem se portar diante do reino de Deus. Tá bom? Espero ter te ajudado, espero que essa lição tenha sido válida para você e eu te espero na nossa próxima lição. Deus te abençoe e até semana que vem, em o nome de Jesus.